Eu tinha 18 anos. O Rogério sabe de onde eu venho. Eu venho de um quarto e sala. Gente, é tudo lá do subúrbio de Santo André. É da parte pobre. Santo André tem uma linha do trem. A parte de lá até que é boa. A parte de cá é onde o Rogério morava. Então, assim, o Rogério sabe de onde eu venho. Eu venho do Parque das Nações, uma casinha de aluguel com quarto e sala, onde morava todo mundo. E um dia, uma terça-feira à noite, eu trabalhei terça-feira o dia inteiro em Santo André, saí do trabalho. Esse dia acho que o Rogério não estava. Eu fui com um outro cara da igreja lá que chama Fernandão. Eu peguei um ônibus, que era o meu passeio de adolescente. Eu gostava de ler a Bíblia, de estar com o pessoal da igreja. Eu peguei o ônibus, fui para Vila Carrão, na Comunidade da Graça, assisti um culto numa terça. Voltei para casa. Voltei quietinho, porque a gente morava num quarto de sala, então chegava à noite, tinha que tirar o colchão atrás do guarda-roupa, pôr no chão da sala, e aí a gente revezava. De vez em quando eu e minha irmã dormia no chão da sala, às vezes meu pai e minha mãe que dormia, porque só tinha um quarto pequeno. E aquela noite eu cheguei bem tarde da Vila Carrão, de Santo André, da Vila Carrão em São Paulo, cheguei em Santo André. Eu juro, eu não preciso jurar, mas eu juro pra você, modo de expressão, juro pra você que quando eu cheguei em casa, eu vi meu pai e minha mãe dormindo no chão da sala, alguma coisa me disse. Eu olhei e falei, como seria a vida se meu pai morresse agora? E me deu um aperto, eu não sei te explicar, mas isso aconteceu. Eu fui pro meu quarto, deitei, com uma sensação que alguma coisa ia ser abalada lá em casa. Talvez eu não sabia literalmente que era meu pai que ia morrer, mas era subjetivo, que eu não sei explicar. Acordei depois de algumas horas com meu pai gritando no chão da sala. Eu saí do quarto, minha irmã acordou, acordei, peguei meu pai no colo assim. Ele estava infartando, morreu no meu braço. Ainda chamamos a ambulância, não veio. Aí meu pai morreu no meu braço. A gente ainda tentou acudir e levar para o hospital público, que a gente não tinha dinheiro. Morreu. Eu estava sentado na guia quando meu pai morreu. Veio o médico e falou, infelizmente seu pai morreu. Eu tinha 18 anos, não tinha carreira, não tinha emprego. Minha mãe não tinha emprego, minha irmã não tinha emprego. Quem realmente sustentava a casa era meu pai. Meu pai era um cara muito legal. Meu pai não bebia, não fumava, a vida dele era família, estava desempregado, era aquele cara obsoleto que já tinha passado da idade e já tinha sido mandado embora do emprego que ele passou a vida trabalhando. Então, ele se virava com o bico para sustentar a casa. E E amava muito a sua mãe, não é? Muito, muito. A vida do meu pai era minha mãe, eu e minha irmã. Era isso. Era isso. E o médico veio, olhou para mim e falou, morreu. E o que me veio na mente, que eu nunca esqueço, Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Que fala, em tudo dai graças. Tudo dai graças. Isso foi a primeira coisa que me veio na mente. Esta frase foi a primeira coisa que veio dentro de mim. Em tudo dai graças. Amém. É quando você está ali e sabe que em milésimos de segundos você pensa um caminhão de coisas. Foi o que aconteceu. E dentro desse... Cabe a eternidade toda daquele instante. Nessa frase, em tudo dai graças, um processamento a 1000 por hora na minha cabeça faz em questão de milésimos de segundos o raciocínio em tudo dai graças. O que está fora do tudo? Nada. Tudo é tudo. Se é tudo, é tudo. Se é para dar graças em tudo, é para dar graças quando eu ganho e quando eu perco. Quando eu nasci e quando eu morri. Quando eu tive meu pai vivo e agora que meu pai morreu. E ali eu dei graças a Deus. Amém. Coisa assim, é muito pesado para mim, mas foi o que transformador, meu querido. E depois transformador. Depois de 6 meses, a minha irmã morre. Então a gente já estava ali totalmente quebrado. Eu estava indo
A gente tava quebrado, eu tentando um emprego, um moleque de 18 anos que tava fazendo bico para ajudar a pagar o aluguel de um quarto e sala. O Rogério conhecia lá onde eu morava, foi muito lá. Minha mãe também se virando, aí minha irmã arrumou um emprego, finalmente. Depois de 6 meses, ela arrumou um emprego de carteira assinada. No primeiro dia que ela vai trabalhar, 6 meses depois que meu pai morreu, no primeiro dia ela entra no carro da empresa, a empresa vai levar ela para Cubatão, na volta o carro capota com ela e 6 pessoas dentro do carro, só ela morre. 6 meses depois. Eu conheço bem. Deu 1 semana que minha irmã morreu, 6 meses que meu pai morreu, 1 semana que minha irmã morreu, eu pego, a única coisa que meu pai deixou foi um Gol velho, que só dava problema. Meu pai não deixou 1 centavo no banco, ele não tinha nenhum bem material, mas ele deixou muita coisa que ultrapassa qualquer dinheiro material. Meu pai deixou um exemplo para mim, as lembranças. Riquezas imponderáveis. Que eu acho que muita gente, muito herdeiro milionário, trocaria a herança para ter o que meu pai me deixou. E meu pai não me deixou um centavo. Mas ele te deixou mais do que o mundo inteiro. Total. E aí, 1 semana depois que minha irmã morreu, 6 meses depois meu pai morreu, passou 1 semana, minha irmã morreu, fui atender um amigo nosso, era amigo meu do Rogerinho também, que a gente está falando nessa live, que chamava Flávio. Ele era lá da igreja, ele tinha anemia. E de vez em quando ele acordava, os ossos doía muito, anemia falciforme, os ossos doía, ele gemia de dor. E eu era uma das poucas pessoas lá que naquela noite estava com um carro disponível, que era o Gol velho que meu pai deixou. Então eu peguei o Gol velho, fui na casa e falaram, o Flávio tá passando mal. Eu morava no bairro vizinho, o Rogerinho, a igreja nossa, o Flávio morava no Parque Novo Oratório, eu era do Parque das Nações. Aí eu peguei o carro, fui na casa dele, peguei ele, pus no carro e tava levando ele pro posto de saúde pra socorrê-lo. Eu tinha 18 anos. Você se lembra, Caio Fábio, uma noite que Fernando Henrique era presidente ainda e deu um apagão no Brasil inteiro? Lembro. Foi o Brasil inteiro. Não foi uma cidade, foi todos os lugares do Brasil. Apagou. Você lembra essa noite? Foi exatamente esta noite. Foi nesta noite. Eu tava com o Flávio, socorrendo ele. 1 semana depois que minha irmã morreu, eu tava com ele no banco. Ele tava gemendo de dor. Apagou. Pum! Foi a noite do apagão. Apagou. Quando apagou, eu ouço no vidro do Gol a única coisa que meu pai deixou. Toque, toque. Eu olho, um cara numa moto pondo o cano no vidro. Desce. Fala, não, deixa eu levar no hospital. Cala a boca, desce, senão eu vou te atirar, vou matar. Peguei ele, levei até o hospital andando, os caras levaram o carro. A única coisa que meu pai deixou pra nós ir embora. Golzinho. Deixei o Flávio no posto de saúde. Voltei andando no breu, no escuro, pra minha casa, no Parque das Nações. Voltei andando, foi meia hora, 40 minutos andando. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando, porque o apagão queimou todas as nossas coisas. Queimou a TV, o videocassete, micro-ondas, a gente perdeu tudo. Só tinha eu e minha mãe e a roupa que a gente tinha. E era isso. Ninguém tinha emprego, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. E mais uma vez, o que eu penso? Em tudo dá graças. Em tudo. Ouvi a história, testemunho de Danilo Gentili. Achei muito interessante. Me fez lembrar a história de Jó. Falam que não acontece mais a história de Jó, mas a gente vê que se repete a cada dia e várias pessoas. Essa, pelo menos, a gente ficou conhecida porque ele é famoso, né? Tenho maior respeito pelo Danilo, orgulho também, sou fã dele. Mas é uma história que se repete, que Deus nos tenha misericórdia da gente, mas é uma história que se repete. Diferente que o Jó era rico, ficou pobre, passou tudo e depois ficou rico. Mas dá pra gente comparar o quanto Deus abençoa o Danilo, porque quando na primeira vez ele deu graça,
O inimigo, acredito eu, que queria saber até onde ele ia dar graça. E ele dá graça. E hoje Deus pôde honrar a vida dele. E curou algumas feridas que hoje mesmo ele fala. Que dá risada do que aconteceu, isso quer dizer que ele está bem.